João me verde volante, no gramado é que a luta não aguarda, sabe ser o que vem pela frente. Vamos de trás para frente nesse quesito, porque tem um jogador que praticamente está certo, o Lavieri trouxe hoje, agora à noite, né, a confirmação, o Soler já tinha falado hoje pela manhã também sobre as tratativas com o goleiro Carlos Miguel. O Carlos Miguel será jogador do Palmeiras, agora só não será se ele mesmo desistir, mas ao que tudo indica, será. E o Lavieri, inclusive, falou que o Palmeiras planeja ter o Carlos Miguel já no seu centro de treinamento sexta-feira, após partida da Libertadores. 4 milhões de euros, a transferência mais cara da história do Palmeiras para a posição. No último tinha sido o Everton, que tinha sido 2, e é um goleiro que chega revelado pelo Internacional, vai para o Corinthians, joga no Corinthians, pouco no Corinthians, né, essa é a verdade, depois vai para o Nottingham Forest, joga pouco por lá também, e agora vem para jogar no Palmeiras. Cara, gravei um vídeo ontem com o Bruno Brigato, nosso querido diretor aqui do canal Tá Lá Dentro, que já está no ar, inclusive, e vou manter a minha opinião. Eu vi highlights, e os highlights geralmente são os melhores lances, mas são pouquíssimos jogos. Eu não tenho uma opinião formada. Não vou falar que, nossa, ele é excelente jogador, foi uma puta contratação do Palmeiras, porque eu não sei. Para mim é uma grande incógnita. E esse é o ponto para mim. Para mim é uma incógnita. E é isso. Agora, gostei da contratação. Acho que é uma aposta válida. Acho que é um cara que se mostrou em alguns jogos ser promissor. E acho que para fazer essa transição entre o Everton e outro goleiro, é um goleiro muito novo, é um goleiro muito alto e ágil, que pega pênalti, que acho que é interessante para fazer essa função. Os negócios em relação ao lateral esquerdo, Jefté, não avançaram até o momento. A gente tem as mesmas informações que já foram trazidas aqui pelo TLD. O Palmeiras tem interesse, negocia, mas sem atualizações até o momento em cima disso. E, né, Guífero, já vou soltar os 2 nomes para você comentar, talvez até os 3. A gente tem a questão do inciso. Até você muito bem falou. Eu confirmei até com o nosso querido Soler antes de começar a live, falei, Soler, nada, né? E ele falou para mim, nada, Arthurzinho. E aí, no decorrer da live, ele já retificou, mandou mensagem para mim e falou, mano, na verdade tem sim. O Palmeiras vai tentar fazer as tratativas com o inciso mais ou menos no mesmo modelo do Sousa. Ele é avaliado em 22, o Palmeiras ofereceu metade para começar o negócio, 11 milhões de euros no paraguaio. Julio Enciso, que é do Brighton, que é um jogador que foi muito promissor, teve uma lesão de ligamento cruzado no joelho também e ficou fora por algum tempo. E também, além desses caras, o Guifre, tem mais uma para você, que o Marcel Ruiz, aparentemente, o Palmeiras fez a proposta e é, para mim, assim como o Carlos Miguel, mais uma incógnita. Fala desses caras aí que eu quero ouvir a sua opinião. Mas de todos esses jogadores que nós estamos falando, eu sou um cara muito da paz, eu sou um cara muito de boa. Por mim, chega os 3, bota para jogar e a gente vê como que faz aí. Mas, obviamente, entre a ponto de empolgação, o que mais me empolga é o inciso. Cara, começando falando do Carlos Miguel, tá? Tecnicamente, a minha opinião com relação ao Carlos Miguel é que ele é um jogador muito bom. A referência que eu tenho foi a passagem dele pelo Corinthians, né? Ele fez 25 jogos, sofreu 14 gols e ficou 14 jogos sem sofrer gols. Mas ele se mostrou um goleiro realmente muito seguro, né? O Carlos Miguel ele tem 26 anos, mas ele é um goleiro muito alto, né? Ele tem mais de 2 metros, ele tem 2,4 metros, mas não conseguiu emplacar lá no Nottingham Forest. Mas ele fez ele animou, né, a torcida do Corinthians na época, porque ele fez ótimas partidas, inclusive a torcida já tinha dado como certa ele ser o substituto do Cássio na ocasião, né? E nós, como tivemos o Marcos, bem sabemos como é difícil substituir um ídolo, né? E principalmente quando a gente fala de goleiro. E a torcida já tinha dado certo ali, que pô, o Carlos Miguel é nosso goleiro e tal, até que ele resolveu, falou, mano, eu não quero ficar nesse Titanic mais nem a pau, né? Tanto que eu tô vendo muito palmeirense falando, mano, esse cara tem um caráter duvidoso, ele né, deixou o rival lá na mão e tal. Cara, ele não deixou o rival na mão. Ele simplesmente quer trabalhar numa empresa que paga, como todo mundo, né? Só joga no Corinthians quem não tem muito apego a salário, assim. É um cara que é bem desapegado a salário, joga lá, mas alguém que tem conta e boleto não vai jogar no Corinthians. Então, na hora que ele viu que ele podia repassar aquele maré turbo, ele foi correndo para a Europa. E ele fez o certo. A minha questão com o Carlos Miguel não é técnica, porque, como eu falei, cara, os jogos que eu vi dele contra o Corinthians, ele realmente era um goleiro impressionante, assim.
Um baita de um goleiro. Tanto que quando ele vazou, eu dei graças a Deus. A minha questão com ele é o fato dele já ter se posicionado contra o Palmeiras publicamente, zoando o Palmeiras, com provocação, com musiquinha e tudo mais, quando ele defende o Corinthians, né? Isso me lembra muito a época do Lucas Lima. Me lembra muito a época, cara, porque para mim a contratação do Lucas Lima foi aquela falta de vergonha na cara que faltou pro Palmeiras, assim, sabe? O cara, ele só aloprava o Palmeiras, só zoava o Palmeiras, só se posicionava ironizando o time. Aí a gente vai lá e fala, ó, sabe, já que você zoou a gente vai te dar uma punição. Essa punição é muito dinheiro, tá? O cara foi punido com muitos dinheiro, né? Então, e ainda não fez nada, né? E o Carlos Miguel a mesma coisa. Ele se posicionou, ele também se deixou levar pela emoção, foi lá, foi fazer média com a torcida dos caras e provocou. Mas isso não vai fazer com que ele seja um jogador horroroso. Então, se eu for pensar, obviamente, de novo, né? Se eu vou pensar como torcedor, se eu vou pensar com a emoção, vou falar, mano, vaza daqui. Eu não quero saber desse cara. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso pensar com o cérebro. Preciso pensar também com a razão e entender que é um ótimo goleiro. É um goleiro que está com valor acessível, que meu time tem dinheiro no cofre. É um goleiro que tem 2,4 metros, né? E é um goleiro muito ágil, apesar de ser alto, ele não é desengonçado, pelo contrário. E a gente vai perder um goleiro no final do ano, que é o Lomba, né? O Lomba, o contrato dele se encerra, o Palmeiras não vai renovar, e o do Everton se encerra em 2026. Então vai ser uma passagem de bastão. A gente precisa de um goleiro seguro já para começar a fazer esse trabalho de transição, que não é fácil, que não é como você contratar um lateral, como contratar um volante, como contratar um atacante. É muito difícil acertar no goleiro, né? Então, eu particularmente não vejo um nome melhor hoje, tecnicamente, para o Palmeiras contratar para a posição. Então, é uma contratação que me agrada, me empolga, e vamos torcer. Pelo que o Lavieri falou, está fechado, né? Vai anunciar já essa semana e tal. Então, a gente vai torcer. Sem contar o fato de que o Everton também não vive um bom momento, né, Arthurzinho? Então, a gente tá, cada jogo, cara, toda bola que vai no Everton, a gente já fica, ai, caramba, não é possível. Ainda mais quando a bola vem lá do meio da rua, né? Porque o Everton gosta de tomar gol do meio da rua. Ele não gosta de tomar gol feio, só gosta de tomar gol bonito, né? Então, se o cara tá na cara do gol... o chama gol, né? Entendeu? O cara tá na cara do gol, ele vai lá e defende. Defesa é difícil, beleza. Agora, se o cara tá lá na intermediária, o cara tá lá na área dele, chuta lá na Gol Norte, ele toma o gol, né? Então, o cara vai entender, né? Mas assim, o Everton, cara, eu tô brincando, mas gratidão eterna. Puta goleiro, um dos maiores da nossa história. Sem palavras por tudo que ele fez. Não acho que ele tenha tido culpa, inclusive nesse último gol contra o Ceará. Cara, né? Mas fato é que confiança ele não tem passado. Talvez, e aí duas coisas, né? Eu acho que depois do que aconteceu contra o Chelsea, ele perdeu um pouco da confiança, né? Depois daquele frangaço da bola desviada no Giai. E parte da torcida também passou a ficar com má vontade com o Everton. Então, qualquer peido que o Everton dá, a torcida já vai, opa, olha lá, ó o frangueiro, ó o bracinho curto, ó o T-Rex, né? Então parte da torcida também, com o trauma da Copa do Mundo, acabou ficando com má vontade. Mas é um baita de um goleiro e que se ficar na reserva do Carlos Miguel também, cara, olha, porra, um reserva como o Everton é puta reserva de luxo, né? E também, se o Everton continuar como titular, olhar para o banco e ver lá o Carlos Miguel, também vai dar uma segurança a mais. Não acho que o Palmeiras traga o Carlos Miguel para ficar no banco, porque acho que o próprio Carlos Miguel não aceitaria. Embora ele não esteja com tanta moral para exigir nada, né? Porque ele foi espirrado lá do Nottingham e meio que está sem mercado ali. Mas ele sabe que é um goleiro de qualidade e que ele pode chegar, inclusive, à seleção brasileira. E então não acho que, de repente, ele vai chegar para ser reserva do Everton. A menos que, de uma hora para outra, o Everton resolva virar o Marcos, tá ligado? Resolva pegar até pensamento. O que também pode acontecer, porque o Everton é um baita de um goleiro. E a gente está falando só de uma má fase. Bom, do Carlos Miguel você já falou tudo. Com relação ao Jefté, vem para o lugar do Vanderlan, né? A gente tem pedido muito, cara, um lateral esquerdo desde que o Vanderlan estava, né? O Vanderlan ainda não foi, né, pro Red Bull, acho que ainda oficialmente não, né? Mas deve estar já nos exames médicos e tal. Aliás, só reforçando, o Vanderlan foi fazer exames no Bragantino hoje, tá?
Então ele deve ser já anunciado também, tanto a saída pelo Palmeiras nas próximas horas, quanto o Red Bull deve anunciar o reforço. Então, assim, Vanderlan, tchau. E aí precisamos urgente de um substituto para o Piquerez, né? O Jefté é um jogador de 21 anos, está lá no Rangers da Escócia, né? Foi revelado pelas categorias de base, se eu não me engano, do Fluminense. Lá no Rangers ele é titular absoluto, tem 55 jogos, né? 49 como titular, tem 1 gol, tem 4 assistências, enfim. Eu não acompanho nada do futebol escocês, então não tenho muito para falar do momento do Jefté. Mas o scout do Palmeiras, apesar de estar trazendo geralmente nomes pouco conhecidos do futebol brasileiro, ou melhor, né, não tão badalado na Europa, eu acho que temos acertado.